Nós vamos meditar nesse momento no capítulo 10 e no capítulo 11, que vai falar ainda sobre o leproso, né? A cura que Jesus deu para aquele leproso. Nós vamos começar agora o capítulo 10, que diz assim: disposto e capaz, do livro Milagre de Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente poder... Esse capítulo é bem pequenininho, então vamos fazer uma meditação bem breve, mas que nós vamos extrair vida do que vamos ler nesse momento. Vamos orar então. Querido Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui e pedimos ao Senhor, Pai, que fale conosco através dessa meditação, que teu Santo Espírito possa ser derramado sobre nós nesse momento. Essa bênção te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando nós lemos aqui, o título é Disposto e Capaz. Veja só o que diz aqui Gálatas, capítulo 1, verso 4. Diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Essa é uma das maiores promessas também. Mas veja que no final da promessa diz assim: segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então a vontade de Deus, ela foi manifestada em seu Filho. Veja o que diz aqui no livro. E essa vontade, a vontade de Deus, é que sejamos libertos desse presente século mau. Isso é ilustrado de uma maneira prática pelo milagre da purificação do leproso, o qual está registrado em Lucas 5, de 12 a 15. O leproso disse a Cristo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus impulsionou sua mão e tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Aqui nós vemos o efeito da vontade de Deus em Jesus Cristo sobre alguém que se submete a ele. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A facilidade com que essa vontade é alcançada é vista no caso em que o leproso foi purificado. Com esse relato, devemos aprender como ser purificados da lepra do pecado. Sabendo que é a vontade de Deus que sejamos purificados do pecado e que Ele deu a Cristo poder sobre toda a carne, como está em João 17,2, nós podemos nos aproximar dele com confiança. O apóstolo diz, 1 João 5, 14 e 15, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então nós devemos ir ao Senhor, não como o leproso fez, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me, mas dizendo: Senhor, estou sujo, o Senhor pode limpar-me, e é a sua vontade fazer isso. Sendo assim, eu sei que o Senhor ouve e responde, e eu obtenho a purificação do Senhor. Porque a promessa é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é assim, queridos, que nós devemos estar dispostos também. E o Senhor está disposto e Ele é capaz de fazer isso. Então nós devemos ir ao Senhor dizendo assim: Senhor, o Senhor já prometeu. Senhor, o Senhor já prometeu. Está escrito em sua palavra, Senhor. E assim é, Pai. Se está escrito, Senhor, assim é verdade. Então eu sei que o Senhor me ouve. E se o Senhor me ouve, a tua palavra diz que o Senhor me responde. E assim devemos ir ao Senhor, sabendo que Ele é disposto em realmente outorgar as bênçãos que Ele prometeu. Veja o que Ele diz aqui. Esta é uma grande questão. Muito poucos realmente acreditam que Jesus Cristo pode purificá-los do pecado. Eles admitirão que Ele pode salvar do pecado em geral, que Ele pode salvar a outros, mas eles não estão convencidos de que Ele pode salvá-los pessoalmente. Permitamos que essas pessoas aprendam uma lição do poder do Senhor. Ouça o que o profeta Jeremias disse, inspirado pelo Espírito Santo. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com Teu grande poder, e com Teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Jeremias 32:17. Então, isso é o que Jeremias disse para ele. Então, ele trouxe os céus e a terra à existência pelo poder de sua palavra. E ele pode fazer todas as coisas. Salmo 115, verso 3 diz: mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agrada. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então, a Bíblia fala que Deus ele nos deu tudo que é necessário para a nossa vida e nossa piedade. Deus nos deu. E todo esse conhecimento, todo esse poder está todo na palavra do Senhor. 1 Coríntios 1:24 diz que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Romanos 8:32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós podemos ter confiança, nós podemos ir ao trono da graça e achar misericórdia. Jesus está lá e ele nos ajuda. Então nós precisamos ir a ele dizendo: Senhor, por favor, me ajude, Senhor. Me ajude de forma individual. O Senhor é o meu salvador pessoal. E Jesus, sim, ele ainda estende sua mão. Ele ainda fala justiça e fala paz ao seu povo, ainda hoje. E ele faz isso de forma individual. Ele quer fazer isso comigo nesse momento. Ele quer fazer isso com você também nesse momento. Jesus vai tocar você. Ele vai falar a você. A palavra dele poderosa vai chegar até você, se você crer na sua palavra. Veja o que diz Lucas capítulo 4, verso 40. Todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então, Jesus Cristo, ele ainda quer abençoar você. Ele ainda quer impor as suas mãos sobre você. Jesus quer que você sinta o abraço paternal dele. Os braços do Senhor estão por debaixo de ti, é o que diz a palavra de Deus. Ele deseja, ele anseia que nós reconheçamos isso. Ele está disposto verdadeiramente a cuidar de nós como um pai cuida de seus filhos, muito mais do que um pai cuida de seus filhos. Hebreus capítulo 4 também diz que nós temos um sumo sacerdote nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então isso significa que ele se compadece. Jesus sente exatamente o que nós sentimos, porque ele viveu a nossa vida, ele esteve em nossa carne, e ele sabe exatamente o que se passa em nosso coração, e está disposto a nos ajudar. Não como alguém distante, que olha e sente piedade de longe, mas como alguém que sente exatamente o que sentimos, e alguém que está disposto a nos ajudar verdadeiramente. É isso. Esse é o nosso Jesus. Salmo capítulo 103, verso 14 diz: Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Em todos os nossos pecados e degradação, nós podemos ter o pensamento inspirado de que Jesus não nos despreza e não tem vergonha de ter um relacionamento bem próximo conosco para poder nos ajudar. Isaías 63, verso 9 diz: Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Jesus se angustia junto conosco. E aí diz: O mesmo acontece agora. Como uma águia sustenta o seu filhote nas suas asas, o Senhor coloca-se sobre o seu povo, carregando todos os nossos pecados e tristezas. Ele os coloca sobre si mesmo, e nele eles desaparecem, pelo mesmo processo pelo qual finalmente ele aniquilará a morte para sempre. Cristo tomou sobre si a maldição, para que a bênção pudesse vir sobre nós. Embora ele não conhecesse nenhum pecado, ele se tornou pecado por nós. Por qual motivo? Para nos fazer a justiça de Deus. Que Deus maravilhoso! Ele sofreu a morte que nos estava destinada, para que nós pudéssemos compartilhar da sua vida. E esta troca é feita quando entramos em contato com ele, ao confessarmos que Jesus Cristo veio em carne. Qual carne? Na minha carne. Eu confesso que Jesus Cristo veio em minha carne, e então eu sou um com Jesus Cristo. Quanto perdemos ao manter Jesus afastado de nós, como se fosse um estranho, ou por considerar a fé nele como uma teoria, quando sabemos que ele se identifica conosco na nossa condição decaída, tomando sobre si e levando de nós as nossas enfermidades, quão preciosa se torna a garantia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Jesus Cristo está conosco, ele se angustia junto conosco, ele carrega nossas tristezas, ele carrega nossos fardos, e ele é um Deus presente, um socorro bem presente nas tribulações. Esse é o seu Jesus, esse é o meu Jesus. Ele nos ama individualmente, ele é nosso salvador pessoal. Sim, ele salvou o mundo, mas ele também salva você todos os dias. Ele se lembra de você, ele conhece você, e ele está disposto a te salvar cada dia. Que você desfrute dessa salvação hoje, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Oremos juntos. Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, que possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos por esse Salvador maravilhoso. Em nome de Jesus.